Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando o que devemos escolher para aumentar a testosterona, clomifeno ou uma testosterona exógena. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. O que seria melhor? Fazer uma estimulação testicular, fazer com que o testículo produza mais testosterona, ou você simplesmente entender que esse testículo ele não funciona direito, né? A produção dele é insuficiente, e você fazer uma reposição no qual os níveis de testosterona podem alcançar valores que o testículo não consegue produzir mesmo se você estimular ele. As queixas do hipogonadismo geralmente são sempre as mesmas, né? Cansaço, fadiga, indisposição, sintomas sexuais como baixa libido, impotência sexual, insônia, dificuldade de concentração. Esses sintomas eles geralmente são frequentes tanto em pessoas mais velhas como pessoas mais jovens. Além dos fatores aí dos sintomas de hipogonadismo, vale ressaltar que é necessário colher os exames de testosterona, principalmente colhê-los pela manhã, o paciente está em jejum, e pelo menos fazer 2 coletas em dias diferentes de testosterona. E aí, juntando os valores de testosterona com os sintomas já descritos por mim, aí você chega a um diagnóstico de hipogonadismo e você pode repor essa testosterona. Mas existem algumas situações que os valores de testosterona estão nos níveis inferiores ali de normalidade. E aí você observa que não só a idade do paciente vai influenciar, mas também algumas características, tipo obesidade. Esse paciente ele tem um nível de testosterona no limite inferior de normalidade, mas ele está convertendo muita testosterona que ele mesmo produz em hormônio feminino pela enzima aromatase que se encontra na gordura do corpo. Então, cada caso tem que ser individualizado. Às vezes esse paciente aí pode ter benefício com o uso do inibidor da aromatase, né? Fazendo com que essa testosterona aumente um simples comprimido oral que você oferece para esse paciente. Esse paciente começa a ficar mais anabólico e você não precisa repor testosterona propriamente dito. E aí você vai ter as opções aí quando você for repor a testosterona, em alguns casos que você realmente necessita repor. Você pode fazer uso de medicações injetáveis, que temos testosteronas de média duração e longa duração. Temos os gels de testosterona, temos a testosteronas subcutâneas, que são os implantes de testosterona. E em último caso, casos bem selecionados e que a gente costuma não fazer, é aquela testosterona oral. A metiltestosterona é uma maneira também de você fazer reposição, mas eu coloco aqui mais como a título de curiosidade. Quando esse paciente ele vai fazer essa reposição exógena de testosterona, geralmente os estímulos no testículo proveniente do hipotálamo e da hipófise, eles param de acontecer. Ocorre uma diminuição do FSH e do LH que anteriormente estimulavam o testículo. No momento atual, com a reposição exógena, para de acontecer. O testículo começa a ficar preguiçoso e aí tende a ocorrer uma atrofia testicular e uma diminuição da testosterona intratesticular. Ocorrendo isso, interrompe-se a espermatogênese, ou a quantidade de espermatozoides começa a ficar muito diminuída, e isso pode levar também a esse quadro de atrofia. Em até 80% a 90% dos pacientes ocorre uma parada total da produção de espermatozoides. E esse é o principal efeito colateral do uso da testosterona exógena. Por isso que é contraindicado você fazer reposição de testosterona em pacientes jovens. A gente tem que explicar, deixar muito bem claro que essa reposição de testosterona pode afetar a fertilidade dele. É diferente de você repor a testosterona em um paciente de 50 a 55 anos de idade vasectomizado. Ele não tem nenhum desejo reprodutivo nesse momento. Esse paciente já teve a prole dele, esse paciente já fez uma cirurgia definitiva para não ter mais filho, então você consegue fazer uma reposição de uma forma mais segura e de uma forma mais adequada. E a fertilidade após uso de testosterona pode voltar após 2 a 3 anos. Eu falo isso em níveis de qualidade seminal, né?
A produção de espermatozoides ela pode ocorrer entre 6 meses a 1 ano, né? Mas a qualidade seminal às vezes demora até 2 a 3 anos para voltar após o uso de testosterona exógena. E é claro, isso vai depender muito da quantidade de testosterona ou de algum outro esteroide que você usou e também do tempo que você fez uso dessa testosterona ou outro esteroide, qualquer que seja. O tempo e a quantidade influenciam na fertilidade desse paciente. Pacientes que usaram muitos anos de testosterona e mais ou menos 10 anos, 15 anos de testosterona, eles realmente diminuem muito o testículo, os testículos chegam a atrofiar e aí esse paciente, se ele resolver ter filho, ele vai ter muita dificuldade, possivelmente não vai conseguir produzir uma quantidade suficiente para uma gravidez natural. E então, nesses homens que têm baixa testosterona e tem um desejo ainda de ter filhos por serem muito novos, não está indicado abandonar esse paciente aí. Você pode fazer uma estimulação testicular para que esse paciente consiga produzir mais testosterona, melhorar os sintomas e um detalhe muito interessante que vale a pena comentar com vocês. O uso de clomifeno em alguns trabalhos já mostraram que se você faz uso aí a 60, 90 dias de clomifeno, você pode conseguir aumentar os níveis de testosterona naturalmente mesmo após a interrupção do uso do clomifeno. Então, acho que vale a pena, como primeira tentativa em pacientes jovens, fazer a reposição de testosterona com clomifeno. Só para explicar para quem é novo aí no canal, o citrato de clomifeno é um SERM, é um modulador seletivo dos receptores de estrogênio. O clomifeno ele se liga no hipotálamo e na hipófise, nos receptores de estrogênio, e dão a sensação que tem pouca testosterona. Então, tendo pouca testosterona, vai liberar mais FSH, vai liberar mais LH, vai estimular o testículo a produzir mais testosterona e, consequentemente, também produzir mais espermatozoides. Então, também é uma forma de você tentar aumentar a quantidade de espermatozoides, principalmente em casais inférteis. Além do mais, efeitos colaterais como alteração do hematócrito, alteração do perfil lipídico e repercussões na próstata não são encontrados com o uso do citrato de clomifeno, diferente do que pode ocorrer com o uso de testosterona. Uma outra medicação que pode ser usada aí é o HCG também, em conjunto com o clomifeno. O HCG é um mimético do LH, é como se fosse o LH, ele se acopla no testículo e faz aumentar a produção de testosterona. É uma medicação que muitas vezes é usado junto com o citrato de clomifeno numa TPC, uma terapia pós-ciclo, para fazer o testículo funcionar novamente. E pacientes obesos, eles podem ter benefícios aí também, além do citrato de clomifeno, do HCG, podem ter benefícios com o uso do anastrozol, né, que vai inibir essa aromatase, vai aumentar essa testosterona endógena também e vai abaixar o estradiol, principalmente quando aquela relação testosterona-estradiol tiver menor que 10. Lembrar, nunca abaixar muito o estradiol, porque pode ser que zerando o estradiol você possa fazer esse paciente evoluir com sintomas de baixa libido. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui sobre citrato de clomifeno para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.